Boa noite a todos. A paz de Cristo, amada igreja. Eu estou aqui diante da palavra de Deus com muito carinho, com muito respeito. Gostaria de compartilhar uma leitura textual que Deus colocou em meu coração para levar até você e a todos, principalmente, ao povo de Deus, uma palavra de exortação para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom nós crescermos em Deus, a sua palavra e no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. E a palavra de Deus fala a respeito do Senhor Jesus. Por isso que é importante a gente estudar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali estão inseridos nesses livros, o ministério do Senhor Jesus, tudo que ele pregou, ensinou, tudo que ele realizou. Pois bem, capítulo 20, eu vou ler somente o versículo 17 e o versículo 26, porque esse capítulo vai do versículo 1 até o 38. Para que a gente possa aproveitar bem o nosso tempo, eu só vou ler esses dois versículos. E no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Atos 20 tem, nesse capítulo 20, dois títulos. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. E o outro título é O Discurso de Paulo aos Anciãos da Igreja de Éfeso. É esse que nós vamos discorrer. Versículo 17 do capítulo 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Versículo 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Atos 20, né? Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Vou ler de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Que Deus aplique a sua palavra e dá aos nossos corações, nesta noite, neste momento, que o Espírito Santo possa nos conduzir, nós possamos somente falar aquilo que Deus quer para a sua igreja, para o seu povo, para o nosso crescimento espiritual como igreja, uma amada igreja do Senhor. Pois bem, a primeira consideração que eu gostaria de falar, de todas as considerações, é dizer para você que, quando eu estava lendo o capítulo 20 de Atos, do apóstolo, eu pude ver, através do que Paulo disse aqui a esses irmãos, que eram os presbíteros da igreja de Éfeso, a sua preocupação, o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor, a sua fidelidade a Deus para com a igreja do Senhor. Por que eu digo isso? Porque hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo tantas coisas acontecerem dentro da igreja do Senhor, coisas espantosas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus. É claro que nós somos adotados de emoções, mas a nossa razão ela tem que prevalecer maior do que as emoções. Não estou dizendo aqui que o culto não deva ser um culto espiritual,
porque o Senhor Jesus, né, a palavra de Deus diz que Deus procura os tais que assim praticam, né, em espírito e em verdade. Mas a igreja, aqueles que são servos do Senhor, precisa ter um discernimento claro de saber se realmente o que está sendo realizado dentro da casa do Senhor é de Deus ou não é de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Por isso que eu vejo nesse capítulo 20 a preocupação de Paulo, porque Paulo ele não podia estar em Éfeso, porque, embora Mileto ficava próximo de Éfeso, da onde estava essa igreja, mas Paulo ele tinha urgência de chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecoste. E ele não dava para ele passar nesta amada igreja de Éfeso. Então, por isso que no versículo 17, diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, quer dizer, mandou chamar os presbíteros da igreja. Por que Paulo, qual foi o objetivo dessa reunião solene para com esses irmãos dessa igreja? Paulo queria fazer diante deles a sua declaração da sua conduta, da sua postura, como ele se comportou em seu ministério ali na Ásia, que foi a sua última viagem. E Paulo queria passar para esses irmãos alguns conselhos finais, porque esta igreja, embora ela tinha uma teologia forte, ela enfrentava ali, naquele lugar, muitas lutas, muitas perseguições. Essa igreja, ela foi fundada, a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quem pastoreava esta igreja era Timóteo e João, que foi exilado por causa do testemunho do Senhor Jesus, por causa da palavra de Deus. Ao ponto dele ter aquela revelação do Senhor Jesus, e foi notificado pelos anjos para que ele escrevesse as sete igrejas da Ásia, porque elas estavam sofrendo perseguições, e elas precisavam de uma mensagem de coragem, como João também, que estava exilado, precisava de uma mensagem de coragem, mostrando que Deus está com seus olhos fitos sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Deus sabe tudo o que acontece dentro da sua amada igreja, diante do seu povo. E aí nós sabemos que João foi exilado nessa época por causa da palavra. E Deus manda escrever aos anjos da igreja, dessas sete igrejas da Ásia, para mostrar a esses pastores e aqueles irmãos que a vitória é daqueles que verdadeiramente servem o Senhor e que permanece fiel. E Paulo chama os anciãos da igreja para dar esses conselhos finais e dar seu testemunho pessoal da sua declaração, da sua conduta, do seu momento ali na Ásia de fidelidade, como ele se comportou. A prova disso é que quando a gente pega o capítulo 20, no versículo 18 em diante, diz assim: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, Paulo falando, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela.
dizendo que me esperam prisões e tribulações. Aqui nós podemos ver o grau de espiritualidade do apóstolo Paulo, quando o próprio Espírito Santo revela para ele o que poderia acontecer com ele durante seu ministério. Só esperava para ele o quê? Prisões e tribulações. Mas no versículo 24 ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem eu passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo faz essa declaração diante desses irmãos, desses presbíteros da igreja de Éfeso, mostrando que ele foi fiel em seu ministério enquanto esteve ali e que agora estaria retornando para Jerusalém. Ele precisava chegar a tempo antes do dia de Pentecostes. E ele não tinha tempo de passar nesta igreja e por isso ele mandou os mensageiros chamar estes irmãos, estes presbíteros, para tomar conhecimento do que poderia acontecer depois da sua saída ali da Ásia. Diz aqui, versículo 28, ele continua dando conselho. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Paulo continua falando a esses irmãos. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Versículo 33, ele faz essa afirmação: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, e nem as vestes. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: mas bem-aventurada a coisa dada do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então a gente vê aí Paulo dando seus últimos conselhos, orientações a esta amada igreja, para que eles fossem vigilantes, porque depois da sua partida, como ele disse aqui no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei o dia de mostrar com lágrimas a cada um de vós. Então aqui a gente percebe, né, que o apóstolo Paulo tinha esse zelo, esse cuidado, esse amor para com a igreja do Senhor, essa preocupação, porque ele não ia mais voltar ali, eles não veriam mais o seu rosto. E Paulo não poderia deixar de dar estes conselhos, estas orientações a esta amada igreja. O que eu gostaria de concluir, estou terminando, em relação
ao capítulo 20. É que hoje nós estamos vendo acontecerem tantas coisas dentro da igreja do Senhor que nós ficamos às vezes pasmados, que são tanto tipo de liturgias que a gente, quando depara com a palavra de Deus, que examina a palavra de Deus, a gente vê que muitas coisas não têm nada a ver com a palavra de Deus. E que só traz confusões, divisões dentro da casa do Senhor. E que as pessoas não estão tendo aquele zelo, aquele cuidado para com a igreja do Senhor como deveria. Não estou aqui querendo generalizar. Eu sei que tem muitas pessoas sérias, pessoas que estão envolvidas, mas muitas coisas que nós estamos vendo hoje, e são coisas que deixam a gente triste de ver, né? De respeito para com a casa do Senhor. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, para falar à amada igreja do Senhor, ao povo de Deus, para que você possa examinar a palavra de Deus, ver se realmente é de Deus ou não. Quantas pessoas hoje estão utilizando a internet e outros meios de comunicação de massa para levar muitas mensagens que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Pessoas até que já tiveram uma experiência com Cristo, que hoje já não acreditam mais na palavra de Deus, já não acreditam mais que Jesus vai voltar, já não acreditam mais na ressurreição de Cristo, e que estão aí plantando nas mentes, nos corações de muitas pessoas, enraizando seus pensamentos, os seus próprios pensamentos, essas filosofias intermináveis que só produzem contendas e não servem para a salvação. Nós podemos ver que quando Paulo chegou em Atenas, que ele começou a pregar o evangelho, eles queriam que Paulo pregasse o evangelho firmado na sabedoria humana, no conhecimento humano, nas filosofias. E Paulo disse que jamais ia pregar o evangelho firmado na sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não se tornasse vã, para que aquele fato, aquele acontecimento que marcou a história, que foi a crucificação de Cristo, a morte dele e a ressurreição, não se tornasse vã. E Paulo era um homem poliglota, era um homem sábio, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele não quis pregar o evangelho firmado na sabedoria humana. Então Paulo era um homem humilde, como a gente vê aqui, quando a gente estava lendo, quando ele diz aqui, né? Quantas noites, né, em lágrimas e em oração, ele suplicou pela igreja do Senhor. E mais adiante, já fechando, concluindo estas palavras, nós lemos no capítulo 2: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja de Éfeso era uma igreja firmada, ela tinha uma teologia forte, mas era uma igreja que diz aqui no versículo 2: Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não podeis sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser a porta e não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quer dizer, a igreja ela estava envolvida com tantas atividades de trabalhos, mas o grau de espiritualidade já não era mais como deveriam. Por quê? Porque abandonaram o primeiro amor. São igrejas que hoje nós vemos que elas estão envolvidas com tantas atividades de trabalho, mas o grau de espiritualidade diante de Deus deixa a desejar. Nós sabemos que todas as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas foram louvadas por Deus, mas também elas foram repreendidas por Deus, todas elas, se você ler as cartas. E essa igreja de Éfeso, embora tinha uma teologia forte, ela estava ali também sofrendo, como diz a palavra de Deus, ela estava sendo bombardeada por muitas coisas ali. Naquela época não podia dizer que Jesus era o Senhor,
tinha que dizer que era o imperador. Por isso que João foi exilado. E no versículo 4 aqui, versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. O castiçal era um candelabro de ouro com 7 braços. Ele servia para iluminar o santo lugar no tabernáculo no templo de Jerusalém. Ele simbolizava a luz divina, a presença de Deus, a presença da vida. Representava a vida, representava as bênçãos divinas, a perfeição divina de Deus. E quando a igreja perde o seu primeiro amor, ela deixa de brilhar. Deus já não se faz presente ali. Ela deixa de receber as suas bênçãos. Ela já não passa a ser uma igreja caminhando para a perfeição de Deus. Por quê? Porque ela deixou o seu primeiro amor. E o amor, quando deixa o primeiro amor, quer dizer, deixou Deus e se pegou às coisas, às atividades seculares, de tantos trabalhos, de tantas atividades dentro da igreja, e o grau de espiritualidade desta igreja já não é o mesmo diante de Deus. Se Deus hoje fosse fazer uma autoavaliação de todas as igrejas, ele ia louvar em muitas coisas, mas ia repreender em muitas coisas. Fica aí esta palavra de Deus, para que o povo de Deus possa saber que Deus chama ao arrependimento a sua amada igreja, porque a igreja ela precisa brilhar, ela precisa levar essa luz radiante de Jesus até os confins da terra. Por isso que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. A igreja somos nós. Nós somos a luz do mundo para brilhar em muitos corações. Esta é a nossa missão como igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Ela tem que dar o sabor a esta sociedade que está envolvida em tudo que é tipo de pecado. Porque a palavra de Deus diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados da glória de Deus. E Jesus veio para reconciliar este homem, esta mulher, e colocá-los em perfeito juízo, em perfeito estado diante dele próprio, do próprio Deus. Então fica aí essa palavra de exortação para o povo de Deus, para a minha vida, para a sua vida e para todos nós. Que Deus possa ter misericórdia da igreja do Senhor, das nossas igrejas dos nossos dias. E que a igreja possa saber que ela está sob uma ordem, um imperativo de levar este evangelho até os confins da terra, para que a luz radiante de Jesus possa brilhar em muitos corações que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo em sua vida. Quantas pessoas hoje estão atravessando grandes problemas em suas vidas, muitas das vezes tirando até suas próprias vidas. A violência operando nos nossos dias, porque se afastaram da palavra de Deus. E a palavra de Deus chama ao arrependimento. Arrependimento foi que o profeta Isaías pregou na sua época. João Batista pregou arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento. Jesus pregou arrependimento. O apóstolo Paulo pregou arrependimento. E hoje nós estamos aqui para falar também da necessidade de arrependimento. Por isso que Deus fala a esta amada igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tirarei o seu brilho como igreja. Você vai deixar de existir como igreja se não te arrependeres, se não voltar para a palavra do Senhor. Essa é a exortação
que Deus dá a cada um de nós nesse momento, nesta noite, para a minha vida, para a sua vida, para toda a amada igreja do Senhor, para todo o seu povo. Amém.